Ei, gente, prazer. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 22 anos, eu moro no interior do Espírito Santo, em um município chamado Conceição do Castelo. E eu sou uma mulher transexual. Então, eu sou o Gabriel, Gabriel Van, mais conhecido como Gabi Van. Eu tenho 32 anos. Hoje estou como promotor de merchandising da empresa Unilever. Então, eu sou Vivian Frois Ferrão, eu sou estudante de canto lírico, estou em processo de conclusão do curso. Eu sou cantora, pianista. Olá, me chamo Liz Lemos de Souza, sou uma mulher trans, negra, periférica, tenho 24 anos, moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para mim, como mulher trans no mercado de trabalho, é muito complicado, né? Ainda mais para eu morar em um município pequeno. Muitas das vezes as pessoas não vê o nosso lado profissional, mas sim olha muito a nossa identidade de gênero, né? Então, com isso, eles acabam não dando tantas oportunidades para a gente. Tanto que é muito difícil aqui no Brasil a gente ver mulheres trans trabalhando, né, em determinados locais, como, por exemplo, é, como advogada, essas coisas, né? Mas na minha transição eu tive bastante dificuldade até de conseguir estágio na minha área. Ah, tá. Eu também faço ciências contábeis, né? Estou cursando ciências contábeis. Então eu tive muita dificuldade durante a minha transição de conseguir um trampo, assim, sabe? E isso dificultou e me deu e abriu portas para um outro lado, que foi a militância, né? Trabalhar de forma política, e era o que eu recebia e fazia meu ganha-pão na minha transição, né? Então, assim, antes, sem ser o Gabriel, eu tinha, assim, já tenho um currículo, assim, aparentemente muito bom, né? Com tempo de empresa, com cartas de recomendações. Porém, na minha transição, durante a minha transição, né, que a gente transiciona são todos os dias, tive bastante dificuldade para conseguir sim. E quando tinha entrevistas, eu também tinha dificuldade porque eu não tinha tal passabilidade. E aí eu fui vendo, né, que o mercado de trabalho que sempre foi tão aberto para mim, né, apesar desses problemas todos de contratação, sempre alguém me chamava e tal. Eu não conseguia mais nem ser chamada para trabalhar vendendo pastel com caldo de cana, entendeu? Tipo, qualquer coisa que eu quisesse arrumar emprego era muito difícil. E eu acabei ficando cada vez mais desestimulada. Então, a minha experiência no mercado de trabalho, ela foi complexa, acho que não só na prática, mas internamente também, porque eu lembro que no início eu ainda não tinha retificado meus documentos e tal, e eu ficava me perguntando como é que eu ia escrever meu currículo, né? Se eu podia botar Vivian, se eu não podia botar, ou se talvez eu podia botar, mas depois falar, mostrar minha identidade, explicar a situação, até para deixar uma impressão melhor, assim, né? Não ter risco de sofrer transfobia, etc. Sim, mas a questão é essa, tipo, você deixa o currículo e eles não te chamam. E aí é óbvio que isso também com o tempo vai desestimulando, né? A gente vai perdendo cada vez mais a fé, né? Você vai passando cada vez menos dia procurando emprego, quando você vê que as oportunidades de emprego normais, né, que estão aí no mercado de trabalho não são pra gente. A gente já vai com toda uma preparação no discurso, no emocional e na forma como você vai falar com a pessoa, para tentar já de cara quebrar isso, né? E uma das formas que eu vi de quebrar isso era já me apresentar como Vivian, né? De certa forma, por mais que eu eu estivesse muito feminina e tal ainda na época,
eu tinha alguns traços de que, dependendo da situação, a pessoa percebia que eu era trans, né? Mas em muitos casos não, eu passava batido. Então eu usei isso. Isso foi um privilégio até para mim, assim, né? Ia para as entrevistas com o Gabriel. Como eu falei, não tinha nenhuma passabilidade, né? Não só fisicamente, mas voz. E as pessoas gostam de reforçar muito esse trejeito, né? Então, assim, tem que ser durão, tem que falar mais grave, não pode gesticular muito. E são eles, a área artística, a área de setores de serviço estético, né? As áreas de serviço, ou até as áreas em que a pessoa não precisa aparecer para o cliente. Por exemplo, empreendimentos, né? Venda, delivery de comida, empreendimentos manuais, de fazer artesanato, costura. Então, infelizmente, o preconceito a gente vê muito nesse sentido também, de que essas pessoas muitas vezes não querem ser vistas pelo público e até pelas empresas. Elas acabam encontrando mais oportunidade, mais crescimento profissional dentro de áreas em que elas são invisíveis, que elas não precisam aparecer para o cliente. 90% das mulheres transexuais e travestis no Brasil estão na prostituição, só encontram trabalho na prostituição. Então, isso é um aspecto muito forte da transfobia, né? E isso já retrata a dificuldade que essas pessoas têm de entrar no mercado de trabalho, não só por conta da pressão estética que a gente falou no começo, dessa feminilidade, de como essa pessoa trans ou travesti, essa mulher travesti, mulher trans, ou pessoa trans, né, que não se identifica com binário, tem de entrar no mercado de trabalho, de ser aceita enquanto naquele gênero. Sim, sim. Existe essa pressão o tempo todo, tá? Hoje eu já com essa cara, as pessoas já me olham como, primeiro que eu sou homem preto, né? Então homem preto eles ligam à força, né? Então tem que ser durão, tem que ser grandão, ainda mais eu como gordo, então para eles melhor ainda, né? Que é homem gordo, preto, aí que é mais forte ainda. Porém, antes, quando eu ia para as entrevistas, eu tinha que forçar falar um pouco mais grave, tirar os trejeitos, ser mais objetivo. Tudo bem que isso é um perfil profissional, porém, ser mais objetivo que eu falo, não fala muito, porque poderia a voz sair um pouco mais fina, poderia cair em algum assunto que, eu sou um cara trans. Assim, e estou afirmando, estou colocando que muitas das vezes eu fui sim para entrevista sem falar que eu era um homem trans. Sobre a questão da imposição dos estereótipos de gênero, no caso femininos, né, principalmente, né, porque a pressão sobre as mulheres trans, ela é muito maior do que a que os homens trans vivem, né, socialmente. Não só por conta da transfobia, mas por conta do machismo também, né. Então, sobre essa questão da pressão estética sobre pessoas trans no mercado de trabalho, como ela deve se portar no trabalho, qual o estereótipo de gênero, no caso feminino, ela deve expressar e externar de forma que também tente diminuir
características que as pessoas percebam que essa pessoa é uma pessoa trans, né? Tentar, por exemplo, no caso de uma mulher trans, fazer com que as pessoas achem ou não percebam que ela é trans e que ela e achem que ela é uma mulher cisgênero, no caso, né? Então, essa pressão, ela realmente existe, ela é muito forte. Essa questão de estereótipo é bem tenso, assim, porque as pessoas pregam, né, que por eu ser uma mulher trans, eu preciso de ser extremamente feminina. Eu preciso de seguir extremamente à risca um padrão de beleza. Então, tanto que muitas transexuais acabam optando por várias cirurgias plásticas para ficar passável, segundo a sociedade, né? Então, acredito que sim, é imposto esse padrão de beleza, ainda mais para gente que é pessoas trans, né? Ainda mais na questão de trabalho, né? Eu, por exemplo, trabalhando numa loja de maquiagem, era imposto para mim todos os dias que eu tinha que ir com o cabelo arrumado, maquiada, com alguma roupa que definisse mais o meu corpo, essas coisas. Então, acredito que sim, é imposto não só na questão do trabalho, mas na questão de um todo. As pessoas impõem o tempo inteiro que a gente tem que seguir um padrão de beleza feminino. Se a gente não for passável, a gente não é tão aceito na sociedade assim. Aí minha chefe acabou aceitando, só que aí depois desceu o dono da loja, que parece que tinha um escritório lá em cima no Rio Sul, desceu e entrou na loja e falou para eu tirar aquela roupa, botar a roupa normal e tirar a maquiagem e tudo e o batom, porque não tinha problema eu trabalhar lá, mas aí já era demais. Aí foi horrível, aí eu tirei a maquiagem chorando, assim, a roupa chorando. Foi horrível, e botei outra roupa. E aí as situações começaram a acontecer de novo, das clientes me confundindo e não sei o que e tal. Então, assim, não deixou de ser uma experiência transfóbica, né? Em toda a minha vida até hoje, né? As pessoas, quando a gente vai em busca de algo, as pessoas sempre, sabendo, né, que eu sou uma mulher transexual, as pessoas sempre se perguntam e perguntam pra gente, né? E impõem que a gente não é mulher de verdade, que a gente não é mulher suficiente. O que é ser mulher de verdade? Mulher de verdade vai muito além, para mim, vai muito além do que uma identidade no sexo feminino, no gênero feminino, vai muito além do que uma genitália. Ser mulher, para mim, é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, quando as pessoas dizem que eu não sou mulher de verdade, eu já logo pergunto, né? Para você, o que é ser uma mulher de verdade? Na maioria das vezes, as pessoas se sentem numa saia justa, porque não sabem responder. Então, a minha história é um pouquinho longa, né? Porque desde os 6 anos de idade, em 1984, eu já sabia que eu era trans, né? Eu já sabia ler e escrever, encontrei um livro do meu pai que falava sobre o assunto. E aí eu não consegui verbalizar, né, pro meu pai, mas eu escancarei para ele, assim, né, trejeitos femininos e tal. E ele ficou completamente possesso, revoltado, e falou barbaridades e tal, falou que eu parecia uma bichona e tal. E ele ficou durante muitas semanas sufocando todas as minhas formas, né, femininas de me expressar. Nós aqui no Brasil, nós conseguimos 15 candidatas eleitas, 15 vereadoras transexuais, tanto homem trans quanto mulheres trans. Isso, para mim, é um marco histórico, sabe? Isso mostra que, sim, a nossa voz vai ser ouvida, ela tem que ser ouvida,
E isso mostra que a gente pode sim ocupar qualquer espaço dentro da sociedade. E acredito que dentro da política isso é importante, porque na política, muitas das vezes, a gente é excluído, né? Muitas das leis e essas coisas não são contra a gente, né? Mas também não favorece a gente. Então, tendo representantes trans lá dentro, eu tenho certeza que a nossa classe vai ser vista de alguma forma, né? E é o que eu falei. Isso mostra o quanto a gente pode estar em qualquer lugar dentro da sociedade, né? As pessoas podem dizer que a gente não pode, mas a gente pode sim. Nós somos seres humanos e podemos estar em qualquer lugar, em qualquer espaço. A mulher trans, como a sociedade não olha a gente como mulher, olha como se fosse homem, elas pensam assim, pô, um homem com essa feminilidade toda, você está afrontando a masculinidade, sabe? Você está afrontando o masculino na sociedade. Você está indo de contra, sim, com toda a força com o patriarcalismo vigente, com todas as forças, com todos os elementos. Então você é um lixo da sociedade, sabe? Você tem que ser eliminado, você é um câncer, entendeu? Para a sociedade patriarcalista, as mulheres trans são a materialização da transfobia, desse patriarcalismo, desse machismo, sabe? Você ainda está atraindo homens, ou seja, você está fazendo homens que são héteros terem experiências homossexuais, você tem que morrer, sabe? Você está destruindo nossa masculinidade. Também faço parte do projeto Capacitrans, que é um projeto idealizado por uma mulher trans, realmente, Andréa Brasil, o nome dela, que é na capacitação de mulheres trans no meio empreendedorismo, sabe? Então, assim, a ideia é que nós nos tornemos empreendedoras para não depender do sistema, né? Que tem esse padrão, esse perfil de contratação de pessoas específicas, e não dão margem para nós como população. Nenhuma área é fácil para pessoa trans. Primeiro que essas pessoas são tiradas de todos os espaços quando se veem. Então, assim, não, na verdade, não tem espaço para as pessoas trans. A gente vem chegando com o pé na porta para as pessoas, na verdade, é quase igual abaixo, vocês têm que ter aqui. É como se fosse a cota para negros, sabe? Não, é uma reparação histórica. É uma reparação histórica. Quantas meninas aí estão mortas? Hoje, dia 20, a gente está fazendo essa entrevista, é o dia do TEDOR, Dia da Dor Trans, Dia Internacional da Dor Trans, que significa que a morte dessas... simboliza, né, a morte dessas pessoas vítimas por violências. Tipo assim, uma ou duas ou três pessoas mortas, assim, beleza, mas não é. Então, assim, a gente não tem nem direito a viver, quanto mais estar nesses espaços, sabe? E não existe facilidade. E tem que ter, sim, programas específicos, eu falo, bato sempre na tecla. Por exemplo, se não fosse por esse programa específico dentro da Unilever, melhor, se não fosse pela essa junção Unilever e Capacitrans com a Andréa Brasil, eu não estaria empregado. Eu e nem mais 7 ou 8 aqui